dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Ricardo Edelstein e o Fábio Bezerra. Hoje trouxemos um ilustre convidado, o professor Dr. Renato Silviano Tchakerian. Ele trabalha na área de seguros, ele milita já há muitos anos nessa área. Quero te agradecer por você estar aqui hoje no nosso canal. Queria que você se apresentasse um pouco, falasse para o pessoal o seu currículo. Primeiro, eu que agradeço o convite. A gente se conhece há muitos anos e muito legal poder estar aqui para a gente ter esse debate. Eu sou advogado, formado pela Universidade de São Paulo, trabalho com seguro há 12 anos aproximadamente. Meu escritório só atende seguradoras e nesse amplo espectro de atuação no ramo de seguros, entre as coisas que nós tratamos são as ações regressivas de seguradores, especialmente nos ramos que envolvem transporte e logística, inclusive transporte internacional e comércio. Então, nós temos aí alguma expertise, alguma experiência nos sinistros de carga, trabalhamos muito com isso. Além desse tempo de experiência no ramo, tem algumas especializações, MBA, em gestão jurídica de seguros e seguros, e tudo que envolver transporte e sinistro vai dar para a gente ter ótimas conversas aqui. Bom dia, Renato. Muito prazer recebê-lo aqui. Eu queria que você desse uma informação. O que é sinistro? Essa é uma ótima pergunta. Alguns dizem que o sinistro é a ocorrência do risco previsto. Eu tenho um livro publicado que eu trato muito dessa questão. Eu acho que a ocorrência do risco previsto na pólice não é a expressão mais adequada para a gente tratar, para a gente definir o sinistro. Porque o risco, por si só, ele é um fenômeno da vida. Agora, nós corremos algum risco. O risco ele existe sempre. O que a pólice garante não é o risco. O seguro garante o interesse do segurado sobre riscos pré-determinados. O sinistro, então, ele é a realização, a materialização da hipótese prevista ali como risco na apólice. Muita gente questiona se para você ter um sinistro, necessariamente você precisa ter a ocorrência de um dano propriamente dito. Por quê? Porque às vezes você tem um sinistro, o segurado avisa um sinistro, a seguradora vai e faz a regulação do sinistro, os danos, supostos danos são investigados e chega-se à conclusão de que aquela carga, aquele material que teria sido danificado, na verdade, embora tenha, por exemplo, amassado ali a caixa ou uma coisa assim, o material estava ileso e a caixa vai poder ser reaproveitada. Tal. Teve um sinistro porque foi aberto um procedimento na seguradora. A seguradora ela exerceu sua atividade de investigar, de dar possível cobertura, mas aí não teve dano. Então, até sinistro não necessariamente é dano, pode-se dizer isso, mas sinistro não é a ocorrência do risco. O risco está sempre aí. O que ocorre é o dano relacionado ao risco. Parabéns pela elucidação, realmente eu não tinha esse olhar técnico, né, como você bem colocou. E, Renato, eu estava aqui pensando, né, tem uma situação que são as cartas protestos, né? Eu queria entender hoje como que você vê essa obrigatoriedade, a utilização desse instrumento nas ações regressivas. Nas ações regressivas e não só, né, nas ações também entre o dono da carga e o armador e os envolvidos na cadeia logística. A carta protesto, no mundo dos transportes e logísticas, ele virou um assunto, quase um tabu, assim, porque fala-se muito nisso, e com o tempo estudando e trabalhando com esse tema, a gente entende que a visão geral, ela desconsidera um fator essencial. A carta protesto está ali prevista no Código Civil, né? Tem um artigo do Código Civil que só fala disso, no Código Comercial também. E primeiro, para começo de conversa, o envio da carta protesto, ela é exceção. A regra é a ressalva na hora.
Porque a Mas como é carta, que você você vai pode fazer a enviar, ressalva você na pode enviar a carta protesto, chega aí. Você pode enviar a carta protesto se a avaria não for perceptível à primeira vista. Se ela fosse perceptível à primeira vista, e aí você pode fazer ali uma carta na hora que o motorista daquele veículo que chegou assina. Importante você ter um. Não adianta também, tem gente que emite um documento e ninguém assina e fala, não, esse documento foi emitido nessa data. Quem falou? Sim, Né? sim, Você tem que ter a prova de recebimento. Se tem um conhecimento de transporte, tem o canhoto ali, ou a nota fiscal, você faz a ressalva naquilo que você recebeu. Ah, não sabe onde ocorreu o dano? Bom, você não vai conseguir na hora protestar o armador ali, né? Mas se a carga chegou no destino. Mas você vai, aí você manda uma carta para ele para se assegurar. Mas a verdade é que para tratar de carta protesto a gente tem que entender uma coisa. A carta protesto, ela está lá por uma razão. Não é uma mera formalidade que a lei, o legislador resolveu fazer só para ter decadência, né? Só para atrapalhar. A carta protesto ela tem uma razão de ser, que é a seguinte: se você recebeu aquilo, é perceptível à primeira vista, você ressalta. Passaram os 10 dias e você não fez nada, talvez o dano não tenha ocorrido no transporte, né? Sim. Talvez o dano tenha ocorrido quando estava com você. Então a carta protesto, a obrigatoriedade da carta, ela tem a ver com a prova de que o dano ocorreu na cadeia de transporte. Eu entendo que a lei, o Código Civil, ele não é acertado que exista essa exigência. E por que eu digo isso? Porque essa prova você pode fazer por inúmeros outros meios. Acontece que o Código Civil, o novo Código Civil, que já tem 20 anos, ele começou a tramitar 30 anos antes no Congresso. Então ele tem 50 anos. Hoje chega um container ali, qualquer um tem um celular para registrar. Né? Existem meios mais tecnológicos de você fazer essa prova. Ele impôs ali uma prova. Mas a regra probatória está no Código de Processo Civil, está na doutrina processual. Existem outras formas de você fazer essa prova e a jurisprudência tem entendido isso. Né? Ela tem, por exemplo, relativizado a obrigatoriedade do protesto formal para as seguradoras nas ações agressivas, mas mais relevante que isso, ela tem relativizado a obrigatoriedade do protesto desde que você comprove que o dano ocorreu no transporte. Por exemplo, container foi aberto ainda no terminal. Então, no operador portuário ali, foi aberto no terminal, carga desovada no terminal. TFA ali falando, foi emitido falando de todas as avarias na carga. A carga chega no destinatário, olha, tem as mesmas avarias, tira a foto, aciona a sua seguradora. Por que eu vou precisar de carta protesto? Você tem todas as provas, e é a seguradora, caso de transporte aéreo, tem um manto também, sempre registra as avarias quando chegam. Tá. A seguradora tem relativizado isso, embora formalmente seria aplicar a decadência. Exato, e eu entendo, porque assim, são duas relações completamente diferentes. Por exemplo, quando você tem o seu direito de segurado, você foi lá, pagou o seu prêmio, e você tem que entrar com uma ação agressiva contra o transportador, em regra, existe o entendimento de que não haveria essa necessidade da carta protesto, Sim. por tudo como você já colocou. É que eu acho que a carta protesto ela é tão importante pelo fato de que ela dá publicidade para aquele ato. Muitas vezes, quando passa-se os 10 dias, ou eventualmente que você se configura ali, você verifica que tem aquela avaria, você já está numa situação da logística onde já não faz mais parte dos intervenientes. Sim. Então, eu vou te dar uma simples situação. Veio para Santos a carga, né, entrou no caminhão, foi colocada no caminhão em Santos, e aí foi para um terminal em Bauru, por exemplo, para fazer toda a liberação, uma zona secundária. E aí, quando se verifica isso, depois de, sei lá, 20 dias, aí depois da zona secundária, ele vai para a empresa, para a sede ali da empresa, sei lá, mais 10 dias para se colocar ali. Quando chega toda essa cadeia, quem de fato fez, por exemplo, o transporte marítimo, ele não tem conhecimento do que aconteceu. Sim. Inclusive, os próprios TFAs, que geralmente são feitos pelos operadores portuários, eles, hoje, se você for ver, é praxe, tá lá. Amassado, enferrujado, sempre todos tem. você Sempre tem. Virou padrão. Virou padrão. Geralmente você não tem nem aquela
aquela situação ali de fiscalização ou qualquer coisa, é um documento padrão. Se você for pegar toda a maioria das cargas, né, eles vão estar com o CTFA muito similar. Mas veja, nesse caso, você citou, né, chegou no destinatário, 2 meses depois, o cara, mesmo que ele emita a carta protesto contra o armador. Sim. Tá? Aí você vê como uma carta protesto acaba sendo meio irrelevante. Ele emitiu. E aí? Quem disse que aconteceu no transporte marítimo? Exato. Você tem que provar isso. Exato, mas pelo menos dá a oportunidade do transportador em poder participar da vistoria, entende? Porque muita coisa que a gente vê hoje também é as vistorias feitas independentes, entendeu? Pelo lado só. Mas aí o que acontece? Vai o regulador de sinistro ele vai até onde está a mercadoria, de fato, onde foi, né, tida aquela avaria, e ele lavra ali um auto ali de um relatório unilateralmente, sem os outros intervenientes, entendeu? Só que aí são assuntos diferentes, porque não é a decadência do protesto, é a convocação para a vistoria bilateral, convocação para a vistoria conjunta. E aí você vai ver se o judiciário vai aceitar uma prova decorrente de uma vistoria unilateral ou decorrente de uma vistoria conjunta. Que assunto é esse? Processo civil, produção de prova, validade da prova, valoração probatória. Não é decadência do Código Civil. Agora, por exemplo, vamos supor, container chegou no Porto de Santos. Ele chegou com furo. E, milagrosamente, o operador portuário viu, e que às vezes não dá para ver mesmo, também é complicado. O operador portuário, quando ele vai manusear o container, ele não faz vistoria estrutural, que é um outro tipo de vistoria em container. Ele faz vistoria visual. Furo, às vezes, você só vê de dentro, que é você vê a luz entrando. Fora é difícil. Vamos supor que ele tenha visto. Tá? E ele foi lá, recebeu o container, anotou lá, no termo de faltas e avarias, que tem um furo. Chega no destino a carga. O destinatário recebe a carga, abre o container, tudo molhado. Aí vê, tem água tá molhado bem no lugar que tem o furo. Ele tira a foto. Que diferença faz a carta protesto? Aí vai precisar de vistoria conjunta? Nós temos, e aí é óbvio, né? A gente está do lado da seguradora. Então, mas nós temos uma taxa de êxito muito alta, mesmo em casos em que a vistoria conjunta não é feita. Desde que, e aí cabe a nós falarmos isso com o cliente, e ao cliente falar isso com o segurado, com o corretor e com o regulador de sinistro, desde que a prova das avarias seja boa, né? Tá furado, tá aqui, ó, tirei foto, tá molhado exatamente no lugar do furo, quer dizer, difícil o judiciário exigir, porque em tese, a bilateralidade da prova, ela não é uma exigência legal, ela não é uma exigência processual probatória, a exigência é que a prova seja boa. Para a prova técnica, perícia, aí você vai ter o contraditório sobre ela, né? Mas a prova que você consegue ser suprida pelo visual, a coisa mais simples, o judiciário tem, nos nossos casos em que a gente leva bons documentos aos autos, tem relativizado. Renato, nesse caso do furo, quem é o responsável por isso? Aí é o seguinte. A empresa, o armazém, o armador, vai depender. Que vendeu o container? Não. Vai depender. O que acontece? O transporte, ele é um fato, uma sucessão de fatos que se muda no tempo e lugar. Sempre. Né? Você vai ter sempre alteração de tempo e lugar e, sobretudo, de quem é o responsável por estar com aquela mercadoria. Armador recebeu o container, emitiu o BL. Tá? Ele pode ter aquele BL que tem aquela slack, né? Aquela cláusula de que ele não teve acesso às mercadorias dentro, mas ao container ele viu. Certo? Sim, mas ele nunca tem acesso à mercadoria. Não. Sim, exato. Sim, sem dúvida. Se eu quiser escrever lá banana e ter uma diamante... Tanto que ele coloca ali shippers ou contra. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Mas o container ele viu. Né? Ele recebe o container, emite o BL e não fala nada sobre o container. A partir daí, gera-se uma presunção legal de que o container foi recebido por ele. Aí ele entrega para o operador portuário. O operador portuário recebe, fala, está furado. Responsabilidade do armador. O operador portuário recebe e não fala nada. Responsabilidade do próximo que recebeu e não fala. Entende? Quem recebeu e não falou nada é uma cadeia.
o primeiro a receber e não falar, e a entregar, né, o último a entregar que não falou, vai ser responsabilizado. Existem casos, porém, e aí 90% é a transportadora que é responsabilizada. Eu não acho justo. A gente lá não leva assim. O que a gente faz? A gente tem essa presunção legal, ela não é absoluta. A gente também trabalha com um pouco de realidade. Então, por exemplo, se você tem o mesmo caso do container furado. Esse caso do container furado é muito bom, porque eles furam, né? Acontece muito. É metal, ele oxida. E aí chegou no porto, 2 dias depois, a transportadora já levou, já está no destinatário. Aí você chega a tirar foto, ninguém ressalvou nada, tá? De furo. Aí você chega, tem um furo. Esse furo tá lá, tudo marrom, cheio de ferrugem. Cara, esse furo não tem 24 horas. Esse furo não tem 48 horas. Perfeito. Como a gente caracteriza isso na nossa visão processual probatória? Olha, tem uma dúvida. Por um lado, ninguém ressalvou, por outro lado, esse furo dificilmente foi causado no transporte rodoviário. O que a gente faz? Existe um artigo para isso, que ninguém fala, que ninguém usa, e a gente começou a usar de um tempo para cá com sucesso, que é a responsabilidade solidária pelo transporte, como pelos todos os transportadores cumulativos, quando houver dúvida, fundada a dúvida sobre onde ocorreu o dano. 756 do Código Civil deve ser o 756. Se não for, vocês considerem, mas é algum que está por ali. Sobre a responsabilidade solidária. Sobre a responsabilidade solidária dos transportadores. A gente inclui nisso o armazém, o operador portuário. Né? O Código Civil usou o termo transportador. Mas a gente inclui todos aqueles responsáveis da cadeia logística. E aí, por exemplo, tá bom, chegou um caso desse, exatamente nessa situação que você colocou, aí você vai distribuir uma demanda contra todos os players ali. Todos os que podem ter causado aquele furo. Todos que receberam e não falaram nada. Inclusive o rodoviário. No começo a gente nem colocava o rodoviário, porque a gente é muito difícil, quase impossível que um furo tenha sido causado no transporte rodoviário. Porque para um furo ter sido causado um container em cima do caminhão, ele tem que ter tido alguma colisão, ou alguma coisa de viaduto que não precisa altura. Mas quando isso acontece, a gente vê muito isso é um sinistro. Normalmente o caminhão para. Né? Não dá para você... É muito difícil, mas alguns desembargadores, alguns tribunais começaram a falar, não, mas falta o transportador rodoviário, então pode ter sido nele e tal. Então a gente coloca todo mundo e aí se resolve. Alguns tribunais não vão aplicar o 756, mas aí contra alguém a gente vai ganhar. Emendando a pergunta dele, a hora que ele falou, você pode colocar que é banana ou que não é banana. Sim. Era comum no passado, está escrito desconter. Sim. A hora que eu li aqui, eu falei, não, está errado. E hoje a gente vê, não só na carga rodoviária como na marítima, eu não vejo mais isso. Está escrito desconter. Mas normalmente o conteúdo nunca é o mesmo da carga. Do que está dentro, do que está manifestado? Exatamente. Isso é uma situação... Isso influencia nas ações, essa terminologia? Olha, o que influencia para nós é que no IBL, seja no house ou no master, pode ter a cláusula de que o armador ou o agente de cargas lá de fora, normalmente é parceiro de um agente daqui, já recebeu o container fechado, ou a consolidação às vezes é feita por um agente, por alguém contratado, por um enviou, por alguém contratado. Mas a declaração de lá conteúdo. fora. A declaração Só que se ele declarou o conteúdo e entregou fechado, presume-se que é aquele conteúdo que está lá. Mas eu não vou poder, se o container chega lacrado, né? Mas a importância sem alguma coisa, na ação é essencial. é essencial. É essencial. Se o container chega lacrado, com diferença entre o que foi manifestado e entre o que está lá dentro, mas o container está lacrado, não tem nenhuma avaria. Como que eu vou responsabilizar o armador? Agora, tivemos um caso interessante recentemente, em que o container chega lacrado no porto, com metade do peso. Tem um caso desse. Será que é o mesmo? Não sei, acredito que não, porque, inclusive, nós perdemos, achei um absurdo, viemos em primeira instância, em segunda instância foi revertido,
era uma carga de sucata vinda da China, e aí a gente tinha o TFA lá da China, né, já com um valor menor do que estava descrito lá na invoice, era metade do peso, e aí quando chegou, é 2/3 na verdade, e aí quando chegou aqui no Brasil, verificou-se que quem fez a ovação lá na origem, ele não colocou a carga toda, colocou 1/3 da carga. E a gente tinha o TFA da origem falando que era aquele peso X, ou seja, foi antes da pesagem na origem. A pesagem antes da pesagem da origem ele dava menor. Isso, aí já dava menor. E aí, o que é o termo de faltas de avaria. TFA é o documento emitido pelo operador portuário ou pelo armazém quando ele recebe o container para ele se defender também. Isso. Né? E aí o que acontece? E aí quando chegou aqui no nosso ilustres embargadores aqui de São Paulo, eles entenderam que mesmo com essa carga, a gente comprovando de que de fato veio a menos, isso antes do embarque, eles entenderam que nós tínhamos a gestão do transporte, a responsabilidade objetiva, que eu acho uma sacanagem, a responsabilidade objetiva que consta no Código Civil, ela é meramente voltada para passageiro, mas essa é uma outra história que a gente pode. Mas o problema depois. E aí eles reverteram a sentença que a gente tinha ganhado em primeira instância e falaram: não, vocês são responsáveis pelo transporte, mesmo vocês sendo comprovados, vocês tinham que ter participado da ovação. Enfim, mas aí tem duas coisas. Primeiro, o julgador que julgou dessa forma não entende como funciona. Não estudou o suficiente para compreender qual a função do armador. Ele pode ter a função de fazer a ovação ou não. Sim. Pode ter pode ser contratado para isso ou não. Pode receber o container fechado e isso consta ali na declaração de conteúdo. Responde junto. E isso aqui, o LAC? Para que serve o LAC? Tem algum valor nisso? Porque hoje a gente não vê mais essa importância. Olha, nesse caso que eu tinha começado a contar, como exemplo. Sim, nesse caso que a gente tinha começado a contar, o LAC estava fechado, ninguém falou nada. Chega no destinatário, aí pesa metade do peso já no operador portuário, chega no destino, eles vão abre, tá só metade da carga lá dentro. E eles olham o lacre original. O lacre original, só que ele estava colado. Tem foto, assim, foi até bem tosco, mas era difícil de ver na hora, né? Sem você tentar abrir. E aí, só que aí já tinha chegado com metade do peso no operador portuário. Mas lá já tinha sido pesado com a metade, não? Lá no exportador, não. Só no operador portuário aqui. E aí a gente jogou, jogou para o armador, talvez para o operador portuário, porque os caras pesaram na hora, será? Tem essa imprecisão também. Sim. Agora, a princípio, saiu lacrado, chegou com o mesmo lacre, difícil você botar a responsabilidade. Tem que ter valor, né? Alguém. A única hipótese é quando você tem um agente de carga que se responsabilizou por providenciar desde a ova, desde a ovação lá até do início ao fim, porta a porta. Isso. E aí, não adianta, não importa a causa. Né? Chegou a variar, tanto faz. Mas como que você prevê isso? É um Incoterm? É alguma legislação? É um Incoterm. A gente tem uma certa dificuldade, e acho que você vai poder falar disso melhor que eu. A gente tem muita dificuldade. Porque o que acontece? A gente trabalha com seguradora. A seguradora, ela pede documentos para o segurado que, através de seu corretor de seguros, envia ou não. Quando pagamos a indenização, porque o sinistro vem para nós, a gente conseguir tentar tentativas de ressarcimento, ver se é ressarcível ou não. A gente também não se aventura. Né? Se for bom, a gente entra. Se não for, a gente não. Você já tem aquela documentação pré-estabelecida. E uma documentação que nós normalmente não temos é o contrato com o agente de carga. É muito raro. Às vezes tem um booking. Só que nesse booking não está muito claro a partir de quando o agente é responsável. Mas geralmente está escrito na DI, porque hoje o Incoterm está na DI. Vai estar na DI. Está na invoice às vezes. Está na invoice às vezes também. Sim. Mas você pode falar melhor do que eu. Mas vai estar lá registrado na DI. Agora, isso que eu queria te falar, porque assim, outra pauta nas nossas defesas que a gente tem nessas regressivas é exatamente Incoterm.
o judiciário, pelo menos aqui em São Paulo, ele não leva muito em consideração. Zero. Agora eu queria entender, a seguradora, quando ela vai pagar o sinistro, ela leva também em consideração Ela precisa levar. o Incoterm? Por quê? Porque o Incoterm, além dele prever quem vai providenciar o quê, ele prevê quem vai providenciar o seguro, ele prevê quem é responsável pelo quê. Né? A partir de que, então, pode ser só para quem não... Pode ser o importador pode ser responsável pela mercadoria a partir de quando ela entra no navio. Ou ele pode ser responsável pela mercadoria a partir de quando ela sai do estabelecimento do exportador lá fora. Ou ele pode ser responsável quando ela desce do navio aqui no Brasil, no porto. Então tem essas variações. A seguradora, ela arca com aquilo que é de responsabilidade do segurado. Então, fazendo uma Não é nem responsabilidade, não é nem o termo certo. É o risco atribuível ao segurado. A responsabilidade é de quem causou o dano. Né? De quem é tal risco. E o Incoterm envolve isso. Se eu tenho um Incoterm que prevê que a responsabilidade do segurado, que o risco do segurado só começa quando a carga desce do navio aqui e é evidente que o dano se deu antes, por exemplo, posso pagar. Não foi o contratado, ele vai pagar mais barato, inclusive, no seguro. Complementando, o documento mais importante da importação é a fatura comercial. Invoice, né? Porque é o contrato, ela que rege tudo. E aí vem o Incoterm, tem que ser assinado, só não precisa de testemunha ainda, e é o que tem mais valor. E aí colide com o que você está falando. Sim. Encaixa perfeitamente. As averbações da carga, porque só para quem eventualmente não esteja tão habituado ao seguro, você faz o seguro do seu carro ali tem um valor determinado, ali, tabela FIP, e o prêmio vai ser cobrado com base no valor do seu carro. Se faz o seguro de transporte de carga, você não fica contratando uma apólice para cada transporte que você vai fazer. Você contrata uma apólice por um ano, né, uma validade determinada ali, uma taxa pré-estabelecida, às vezes de acordo com o tipo de carga, um percentual, uma alíquota a ser aplicada, e a cada transporte que você vai fazer, você averba aquilo na apólice. É como se fosse uma apólice mãe com vários contratinhos de seguro. A gente chama isso de endosso, né? A averbação do endosso. Nessa averbação, você, como o importador que vai fazer o seguro, ele usa a invoice como referência. O documento que ele envia para provar que a carga tinha aqui do valor que averbou é justamente a invoice. E aí tem outras questões, a verba de frete, um lucro esperado, tem essas coberturas meio estimativas que inclusive a gente não cobra, algumas pela via do ressarcimento. Por exemplo, lucro esperado, tem ali uns 10% a mais ali, mas é um valor estimativo. Não tenho prova desse dano. Muita gente cobra. A gente não cobra. Eu acho que também uma das funções do advogado é filtrar também um pouco. Não é defender tudo a todo custo. Não adianta você se queimar no judiciário defendendo coisas que não faz sentido nenhum. Você tem que expor para o seu cliente o que dá para fazer e o que não dá. Se a defesa cega, vamos fazer o razoável. É isso. E, por exemplo, vai te dar uma situação, queria entender um pouco sua opinião. Uma carga ia ser embarcada, não foi embarcada, ela teve... Lá fora. Aqui no Brasil, exportação. Ela não conseguiu ser embarcada, sabe que na época da pandemia ele estava com uma situação muito complicada por conta de falta de espaço, né? A gente representa uma faixa bem pequena do nosso comércio internacional e ela foi avaliada, não conseguiu embarcar, foi avaliada. Essa mercadoria, sempre quando vocês vão fazer um pagamento de sinistro, ela é com base no valor da fabricação, ou seja, o valor que ela vale, ou o quanto que ela valeria no mercado? Eu acho que é o valor da invoice que foi emitida lá para fora. O que muda não é o valor de... A gente precisa de documento. Né? Se ela passou, por exemplo, na pandemia teve muita inflação. Você emitiu a invoice, um mês depois podia estar outro valor. Mas a gente precisa de... Senão, imagina, você vai ter que fazer um estudo de mercado cada vez que aconteceu, é inviável. O que varia é a data da conversão do dólar para real. Quando tá... E isso é até um pouco confuso, mesmo para a gente, porque quem trata disso é o pessoal da regulação de sinistro.
mas tem as previsões ali na pólice. A conversão geralmente é na data do pagamento. Eu acho que eles usam a data da própria invoice. Mas eu não tô tão seguro disso. Eu já vi de tudo. Então tem essa confusão. E aí tem o juiz também que quer determinar quando que deveria, e aí não faz sentido. Enfim, isso é uma bagunça. E outra coisa que eu queria te perguntar também, que eu acho que é uma coisa muito interessante nessa questão do sinistro, o salvado. O que acontece com o salvado? Porque assim, para mim, é um mistério. Por favor, o que é o salvado? O salvado é geralmente aquela carga que foi avariada, ela não tem mais aquele valor comercial que ela deveria ter, e em tese ela pode ser utilizada. Por exemplo, Ou não. Por exemplo, vai no carro, você deu PT no seu carro, aí foi lá, a seguradora te indenizou. Só que essa carcaça do carro, ela pode ser utilizada para N fins. O cara pode querer consertar, o cara pode querer utilizar aquilo como metal, e ele vai ter um valor pequeno, né, bem menor do que o valor de mercado, mas ele vai ser utilizado. Valor ali. Tem um valor, tem recurso. Até alimento, né? Às vezes acontece isso, venceu, tá, mas você usa para ração animal. Qualquer bobina de aço que no Brasil. E o que acontece? Geralmente, nessas ações regressivas, o valor que é cobrado é o valor do pagamento do sinistro. Né? E não é diminuído esse valor porque aquele bem ficou com a seguradora, ela está com aquele bem, vou dar uma suposição do carro, por exemplo, aquele carro vale 80, a carcaça do carro vale 10. Só que ele pagou 80 para o segurado. Tá, só que ele deveria cobrar o dano de 70, entendeu? Deveria diminuir esses 10 do salvado, entendeu? A gente estava conversando antes, você me relatou que você recebe muitas ações e os caras, a seguradora, não contou a história ali, não provou nada do que aconteceu com o salvado, para onde foi, quanto valia e tal. Não é o que a gente costuma fazer. A gente não entra com nada sem ter essa prova. Algumas possibilidades aí. Tá? Os salvados, eles podem sim ser deduzidos da indenização. Por exemplo, o próprio segurado já conseguiu vender. E aí você deduz. Um exemplo que acontece muito, a gente é um país de commodity, a gente exporta muito aço, você tem uma bobina de aço que foi avariada, você não vai poder vender aquilo como uma coisa daquela marca, porque ela está amassada, você tem controle de qualidade, né? Então você dá a perda total nela, mas você tem ali uma bobina de aço. E o aço, a sucata do aço, ela tem um peso de mercado por quilo, e aí já deduz da indenização o peso por quilo da sucata, e aquilo fica como segurado, mas você deduz. A outra opção que também é muito comum, talvez mais comum, é os salvados, uma vez paga a indenização, eles virem para a posse da seguradora, que vai tentar vender. Uma vez que ela venda esse salvado, ela vai ter aquela nota fiscal de venda, prova, inclusive, de que ela lançou aquilo no mercado, ela já tem um procedimento, já tem compradores conhecidos, e que ela atendeu a melhor oferta, e você deduz isso da inicial. Problemas. Às vezes demora. Tem coisa que é ruim de vender. Às vezes vai prescrever. E você... Tá. Tem entendimento, um precedente do STJ, de que a seguradora pode até entrar com a ação sem que seja vendido, salvado, mas você apura em fase de liquidação. Tá. Você vai demorar uns anos, até lá ele deve ser vendido. Ou o que acontece também, cara, tentou tanto vender, não conseguiu, não tem valor. Né? Outro ponto importante muitas vezes não tem valor comercial. Só que tem que ser dada alguma destinação àquilo. E é importante, por segurança, você comprovar que foi dada a destinação àquilo. E aí é o famoso laudo de descarte. Destruição. Ou destruição ou descarte. O que acontece? Por exemplo, e aí a gente tem que cabe a gente também que atua nos clientes entender um pouco dificuldades práticas. Sinistro de R$5.000. O custo do cara levar isso, transportar, pode ser maior que o sinistro. Então que as empresas grandes que têm um setor para isso, né, elas acumulam sinistros
Às vezes demora, sei lá, uma vez por semestre, o cara vai e faz. E a gente tem que esperar. Né? Às vezes a gente fica segurando o caso para entrar. Você não sabe, não dá para. Você perde o critério, você perde a moral, né? Não tem como. Deixa eu fazer uma outra pergunta nessa questão de regulação, que eu acho que é esse o principal contexto. Nós temos a ANTAQ, que hoje regula a questão dos operadores. Hoje também tem esse debate do container, que é o símbolo, né, do comércio exterior. A SUSEP, ela tem valor ainda no Brasil? Porque tem alguma agência como a ANTAQ para seguro? A SUSEP, mas ela não é uma agência. autarquia, ela não é uma agência, mas ela é a autarquia reguladora do mercado de seguros. Não se faz seguro sem regulação. A SUSEP é para o seguro que o Bacen é para os bancos. Tá, né? A SUSEP ela tem uma presença forte, ela intervém em seguradoras que podem estar com uma situação financeira ruim. De uns tempos para cá, nós tivemos uma evolução muito importante da SUSEP, porque antes era muito burocrático e travado. Não andava. Agora não andava, você tinha produtos muito delimitados, ali era difícil você tornar o mercado mais moderno. O diálogo tem melhorado, a SUSEP está mais moderno, a SUSEP regulamenta tudo, absolutamente tudo, né? É uma entidade muito presente no mercado de seguros. As condições, quando a gente tem um seguro alto e você tem ali aquelas condições gerais, ou qualquer tipo de seguro, aquelas condições gerais elas são aprovadas por meio de um processo da SUSEP. Quando um juiz fala, não, essa negativa aqui não é justa porque ela foi aprovada, aquela excludente, aquela exclusão de cobertura, está aprovada pelo órgão regulador. O seguro é uma atividade fortemente regulada pelo Estado. E tem que ser. Né? O que a gente vê muito são empresas que não são seguradoras, não estão registradas na SUSEP. Falou tudo. E fazem seguro. Então, são associações, cooperativas e tal. É o quinto andar do comércio exterior. Isso é ilícito. É ilícito? Isso é ilícito. Regulado na... Se você for fazer uma atividade que se configura como uma atividade securitária, se você for ter um mútuo, que é um fundo pelo qual cada um deposita um pouco, se der problema você e for vender isso, claro, né? Nós aqui vamos fazer o nosso fundinho, não vai precisar de SUSEP. Mas se você for vender isso para empresas e tal, você ou você está na SUSEP, inscrito como seguradora, cumprindo todo. E por que essa preocupação? Porque a seguradora não pode falir. Senão, imagina, você fica que nem um banco. São empresas que têm um impacto muito forte na sociedade, que eventual problema com a saúde financeira delas vai acarretar sofrimento de muita gente e de muita empresa. Então tem que ser regulado. Não tem jeito. Fecha. O que a gente debate é até onde vai a regulação, se ela pode ser mais rápida, mais moderna, mas que ela é necessária em todo país, nenhum país do mundo se faz seguro sem regulação. Nós temos SUSEP no mundo, em cada país tem. Nós temos SUSEP em cada país. Eu não vou saber te responder em que formato, né? Em formato de autarquia, em formato de órgão, em formato de agência, tá? Mas o seguro é uma atividade regulada no mundo. E a figura do corretor também? Não sei te dizer. Eu imagino que sim. O corretor, o seguro é uma atividade muito técnica. O corretor ele tem uma função importantíssima de representar o segurado perante a seguradora, conhecendo o ramo, teoricamente, pelo menos, conhecendo o ramo, conhecendo os produtos que ele vende. Se a seguradora der alguma negativa, tiver alguma dificuldade, o corretor tem relação comercial com a seguradora constante. Ele vai ter poder para argumentar, né? Onde um segurado pessoa física, que vai principalmente as grandes corretoras. Né? Então, a corretagem ela é uma atividade importante. Claro que você tem, em alguns tipos de seguro, aqueles vendidos em banco, você tem ali o agente de seguros, que ele não é um corretor. Mas você está sendo honesto, está chamando eles de agente de seguros, né? Eles são agentes. É que tem ali uma corretora, um CNPJ de uma corretora ali. Tá. Mas eles são agentes de seguros. E eles que vendem seguro
Por exemplo, o cara trabalha no banco, ele vende seguro para seguradora do grupo relacionado ao banco e tal. Aí você tem uma... Agora, o corretor que você escolhe, ele é seu representante. Nós já tivemos aí um desconhecimento em alguns setores do judiciário. O judiciário paulista conhece bem de seguro, mas a gente tem umas decisões malucas, uma hora ou outra. Quem advoga e não viu decisão maluca está fazendo errado, né? Não está advogando. Que fala, não, o corretor falou isso, então ele representa a seguradora, então se o corretor falou isso é porque a seguradora assume isso. Gente, o corretor está do outro lado. Sim. Isso tem lei, tem código, tem isso tudo, né? É só estudar, que nem sempre o pessoal capricha nesse... Faz lição de casa. Faz a lição de casa nesse aspecto. Ainda mais com milhares de processos para despachar. E, bom, acho que tinha bastante coisa para a gente falar, mas só para terminar, tinha uma última questão aqui que eu estava pensando, referente à responsabilidade objetiva. Qual que é o teu entendimento sobre esse tema? Quando você falou nisso agora há pouco, você citou um caso em que o dano tinha ocorrido antes. Renato, antes de você responder, explica o que é responsabilidade objetiva. Explico. Que até para mim, como advogado, tem objetiva, subjetiva, Sim. Responsabilidade a gente sabe o que é, são princípios. Sim. Agora, a questão jurídica, ela é muito diversa. A responsabilidade é um instituto jurídico, a partir do qual, uma vez configurados determinados fatos, ocorridos determinados fatos, você responde, por isso que é responsabilidade, você responde pelos danos causados em decorrência daquele fato. A responsabilidade subjetiva, ela é aquela na qual você precisa provar que a parte teve culpa, né? Então, se você é um terceiro, nós não temos relação contratual, você bate no meu carro, eu preciso provar que a culpa foi sua para poder te responsabilizar. Você tem um elemento subjetivo. A má-fé se comprova. A má-fé se comprova. Mas nesse caso não é nem boa-fé e má-fé. Esse caso é culpa, que pode ser negligência, imperícia, imprudência e tal. Tem algumas modalidades. Mas a culpa, por isso que é responsabilidade subjetiva. É o aspecto subjetivo. Eu fiz besteira. Eu agi de forma errada. O indivíduo causador agiu de uma forma que nós chamamos ilícita, inadequada. A responsabilidade objetiva, ela não exige o elemento culpa para ser configurada. Se, por exemplo, Subjetiva não exige o elemento culpa. A objetiva. Porque ela é objetiva, tá ligado? Ao objeto, não ao subjeto que é o sujeito. Né? Então não importa se o cara agiu errado ou não. Ou seja, ela presume, e aí o que acontece? Vamos supor que você você tem o seu carro, você emprestou seu carro para alguém, e alguém fez besteira e bateu o seu carro, causou danos a outro. Esse cara teve culpa. Você só emprestou seu carro. E você emprestou seu carro, você viu que o cara tinha carta, o cara é um conhecido seu de confiança, o cara assim... Risco zero, assim, né? Nunca é zero, mas tá. Você vai ter responsabilidade sobre o dano que ele causar porque você é proprietário do bem. A responsabilidade objetiva do proprietário do bem. Não importa o quanto, se você teve culpa ou não ao dar ou emprestar o veículo para ele. No transporte de carga, e aí pegando o gancho, que é o seguinte: a responsabilidade objetiva do transportador de carga, ela é a chamada responsabilidade objetiva imprópria. Ela não é uma responsabilidade objetiva comum. Tem definição aonde essa imprópria? Não está na lei. Está na doutrina. Só na doutrina. Está na doutrina. Então é criação. É criação. Inclusive, ela não está... Não existe uma lei... As decisões... Tem nas decisões também. O que eles usam, por analogia, se depois puder trazer um... do ferroviário. 734 do Código Civil, que eles colocam que a responsabilidade objetiva do transportador, mas nesse caso ele é transporte de pessoa e não de carga. Então ele utiliza como analogia para que a carga também deveria ter essa responsabilidade objetiva também, né? Ela é objetiva imprópria porque o que acontece é uma presunção de culpa. O termo-chave é impróprio. Entendeu? É uma presunção de culpa. Não é uma responsabilidade objetiva legalmente prevista ali de forma... É uma presunção de culpa. A responsabilidade, a obrigação do transportador, ela é uma obrigação de resultado. Ela é uma obrigação de... Ele pega a carga nesse estado aqui e a obrigação dele é entregar a carga exatamente no estado que ele usou. Pode chover, choveu.
Mas a culpa, acidente rodoviário, a culpa foi do terceiro. Fato do fortuito interno. Então vamos lá. Agora, no seu caso que você mencionou, olha como é diferente. No caso que você mencionou, o dano tinha ocorrido antes do transportador pegar a carga. E o cara me usou a responsabilidade objetiva. Mas não tem nada a ver, porque a responsabilidade objetiva, ela exige a ocorrência de um dano, certo? Os elementos da responsabilidade civil. A ocorrência de um dano, uma conduta do agente e um nexo causal entre essa conduta e o dano. No seu caso não tem nexo causal. Esse nexo causal responsabilidade do terceiro. Termo jurídico. Então vamos lá. Peguei um motorista de aplicativo. A corrida aqui até a Zona Oeste deu R$50. Ok. Passou 1 quilômetro, o carro quebrou. Deu R$50 a minha corrida. Ou seja, ele é obrigado a me pagar, porque ele tem que me transportar até lá. Entendeu? Ele é o aplicativo. Não, mas Ele ou o aplicativo, eu não sei. Tá, o motorista particular, então, vamos tirar esse terceiro. Motorista particular, cobrei lá, ele me cobrou X, levar R$50 para me levar até lá. no caso do aplicativo, quebrou o carro. ele vai contando pela quilometragem. R$50, paguei para ele, o carro quebrou. Ele tem que me pagar R$50 para me pagar para pegar um outro transporte? Olha, se ele fez um contrato com você, ainda que verbal, né, em que a obrigação dele era te pegar num lugar e te levar no outro, é isso que ele tem que fazer. Aliás, a responsabilidade contratual, por natureza, ela é objetiva. Isso aí. Ela é objetiva. Né? Se eu me comprometi com você a fazer, é objetivo. Quando você peca no cumprimento do contrato, você não precisa ter culpa. Você se comprometeu aquilo e aquilo é um risco seu. Agora, força maior, ela exclui a responsabilidade objetiva também. Falta de nexo causal exclui a responsabilidade objetiva também. Né? Porque a objetiva, ela presume a culpa. É um outro tipo de obrigação. Você tem a obrigação de entregar. O que acontecer entre você pegar e você entregar é um problema seu. Faça seguro. A lei estabeleceu, o importante é combinar direitinho. A lei estabeleceu. Antigamente o transportador tem seguro. São os clubes de penais. Quando você Marítimo, sim. Marítimo, sim. Aéreo, eu acho que a gente também tenha. E, então eles fazem parte dos próprios clubes, né? Sim. Agora é aquela questão, seguradora por seguradora. Óbvio, você vai ver o caso do seu cliente ali, mas você precisa que alguém pague a conta. A gente, quando você tem um PNI, a gente entra em contato diretamente. Por favor, agora, o que é pena? PNI é uma espécie de clube, né? Que os armadores ao redor, a qual os armadores ao redor do mundo eles se associam e que funcionam como seguros para eventuais danos à carga. É como a gente ia colocar uma associação. Não, é um seguro. Não vou colocar associação porque talvez que eu não posso falar em ilicitude porque é uma coisa internacional. Mas são vários players. Eles vão lá, entram um consenso, cada um paga um valor X, dependendo até de cada caso, às vezes eles até compartilham um caso ou outro, depende do seu acordo comercial que você tem, mas basicamente você paga um FII, né? E aí você está coberto de eventualmente se tem algum dano, você tem que pagar aquele dano. Entendeu? É basicamente isso. É isso. A polêmica não falta. Não falta. Só mais uma perguntinha. Em que momento você não paga um seguro? Uma palavra. Só para quem não está habituado também, que eu vou falar. O prêmio. O prêmio é o que nós pagamos para a seguradora. A indenização é o que a seguradora te paga. Ela te indeniza. Que vem do indenizar é indene, né? Livre de dano. Dano e tal. Então ela te deixa livre de dano, na medida da posse, claro. Olha, a pergunta é ampla. Assim, existem 1000 hipóteses para você não pagar uma indenização. Né? O importante é o segurado. Existe uma presunção de boa-fé do segurado, sim. E existem os limites da pólice. Então você já falou tudo, tem os limites. São os limites da pólice. Sejam limites valorativos,
Ou de documentação. Sejam agora, quando a seguradora, as boas seguradoras, que existem seguradoras, os documentos que elas cobram, todos têm uma finalidade. Todos fazem sentido. Nós temos, por o transporte, e o sinistro de transporte ele é o mais difícil de ser trabalhado nesse sentido. Por quê? Principalmente o transporte internacional, que ele passa por várias etapas. Para você saber o que aconteceu, para você saber onde ocorreu o dano, pelo menos para você ter uma ideia do que pode ter acontecido, você precisa da documentação relativa a cada uma delas. Então você tem a documentação, tem o BL, tem o transporte marítimo, depois foi recebido por um operador portuário, por um terminal no Brasil, transporte rodoviário para a zona secundária, para ser nacionalizado em outro lugar, depois outro transporte rodoviário. Assim, a gente precisa de documentação relativa a tudo isso. E nem sempre o segurado ou não tem, ou não está disposto a entregar, ou sei lá, quem está trabalhando nisso não está muito ativo, não entregou. Isso atrapalha. Agora, lembrar também que o ressarcimento, ele funciona, primeiro, quando eu consigo responsabilizar quem errou e recupera esse dinheiro, a sinistralidade do segurado baixa. E o seguro fica mais barato. Não só para aquele segurado. Né? Todo mundo está pagando. O seguro é um fundo. Está todo mundo pagando. Né? Então, assim, você responsabiliza quem fez besteira. Ou seja, o segurado ele tem que auxiliar não só na hora de receber, mas também de fornecer toda a documentação necessária para que aquele prêmio que ele continue pagando, ele continue mantendo o mesmo nível para a seguradora não ter que aumentar, eventualmente se ela não conseguir receber esse valor que ela indenizou. Sim, e tem apólices que você tem um limite máximo de indenização por apólice. Então você recupera aquela sinistralidade também, né, que você tinha sido registrado. Então, basicamente é isso. Mais alguma sugestão? Não, eu aprendi algumas palavras. Fala da prescrição. Vou fazer minha lição de casa, não. Exceção, imprópria. E mais algumas, mas a boa-fé se presume, a má-fé se comprova. Isso se aplica em todos os princípios. Isso se aplica a tudo. Sim. E você provou isso aqui hoje. Vamos lá então, para a gente finalizar, até se você puder colocar um pouco sobre a questão da prescrição. Tem bastante coisa. Mas vamos falar da grande polêmica da prescrição na logística internacional, que é o armazém. Em geral, a prescrição contra o transportador de carga é de 1 ano. A prescrição contra qualquer pessoa, pela responsabilidade civil, é de 3 anos. Se for contratual, pode ser 10. Transporte aéreo pode ser 2 anos. Enfim, para você atuar com isso, você tem que conhecer, porque quem vai ajuizar é você. Então, se você perder, é complicado. Tem que conhecer muito bem. Agora, o armazém tem um decreto-lei de 1903, se eu não me engano, que na época fazia sentido, porque os armazéns emitiam títulos, warrants, e você tinha ali como garantia, então a prescrição ela tinha que ser curta. Hoje já não faz mais, mas que previa que o decreto, a prescrição contra o armazém é de 3 meses. Então você tem 3 meses para entrar com a ação contra o armazém. Para a seguradora, isso pode se contar. E aí tem outra discussão, que é o termo inicial da prescrição para a seguradora, quando da ocorrência do dano ou da indenização. O sinistro não é regulado em 3 meses. Um sinistro complexo não é regulado em 3 meses. Então, e outra, a accionata. Né? Como é que eu poderia entrar com a ação sem ter pago? Então, o STJ, isso está bem resolvido na jurisprudência, a partir da indenização. A gente tenta entrar antes para não correr risco nenhum, porque é a nossa função. Só que aí, você tem um caso em que o cara é operador portuário. O que é operador portuário? É aquele que tem competência para fazer o manuseio estilo com a fantasia, o manuseio da carga dentro do porto. Então, desceu ali o navio, atracou, tal, terminal Libra. Chegou. Ele opera, ele tem maquinário de operação portuária, ele é operador portuário e ele armazena a carga. Ele tem ali nas suas... Se você puxar o CNPJ dele nas funções na quais ele é registrado, ele tem a operação portuária e ele tem um armazém. E aí?
vai ser 3 meses, porque ele atua como armazém, ou vai ser 1 ano ou mais, porque ele atua como operador portuário. O STJ tem algumas decisões, né, nos últimos anos, de que se você atuou como operador, vai se aplicar a prescrição maior, né, mais extensa. Não vão se aplicar os 3 meses. Isso ajuda muito, porque muitas vezes o armazém atuou como operador. Agora, o armazém geral, que só atuou como armazém, vai ficar mais complicado. Você tem algumas decisões falando que por ser posterior o Código Civil se aplicaria 3 anos, aí tem a especificidade, aí você fica posterioridade ou especialidade, porque o decreto é especial. Então, mas em geral tem que se tomar cuidado, quem estiver do outro lado, é bom sempre tentar. E é o que você falou, é sempre tentar o mínimo possível. Na dúvida, é o que eu sempre falo também para os meus clientes, por mais que a gente tenha uma tese, um embasamento, a gente sempre tem que se precaver para a eventual discussão do que colocou. É o que você falou, dá para fazer antes de 3 meses? Faz. De 3 meses, entendeu? Acabou. Óbvio, é um processo super difícil, complicado, você tem vários intervenientes e você tem que ter essas e não deu para fazer e vai ter um risco a mais, coloca para o cliente. Né? E mais do que colocar para o cliente, quantifica. Esse negócio, a advocacia tem que aprender a trabalhar com número, que é o que a gente estava falando, que é da jurimetria. Que é você olhar quantas decisões em cada Câmara estão sendo proferidas sobre isso, qual que é a chance de você ganhar, considerando as peculiaridades do caso, em mais de um assunto. Então, esse caso passou os 3 meses, já tem aqui 10% de risco. Esse caso não tem a prova dos salvados. Então, já tem um percentual aqui. E você passa esse percentual para o seu cliente, porque ele vai fazer... Quando você vai investir um dinheiro no banco, você vai investir um dinheiro, você não quer saber o que você vai ganhar. Numa empresa, você não quer conhecer os riscos, você vai investir numa empresa, você vai... No seu próprio negócio, você não faz essa... Você vai fazer um lugar novo, um novo estabelecimento e tal. O cliente é igual. Então, acho que falta um pouco disso, da compreensão do número, da importância do número por parte da advocacia. Você falou, geralmente advogado não sabe fazer conta, né? Na questão securitária, você consegue ainda fazer essa jurimetria. Agora, tem ações que não dá. E ele colocou alguns pontos aqui muito importantes. A documentação, o histórico do processo. Sim. Então, você tem um delay aí que você consegue achar o furo. Né? A questão até do furo do container. Você entrou dentro, você já vê, né? A luz, o teste de luz, né? Os caras entram e tiram foto. Agora, tem outras áreas nossas que estão praticamente como a de demurragem, né? Mas deixa para Deixa para a próxima demurragem. Não. Bom, tem mais alguma pauta, alguma coisa? Para mim, tá... Teria que fazer uma outra por essa questão do armazém e da responsabilidade, que, para mim, tem muita coisa para explorar. Sim. A gente faz. Mas é muito amplo. Sim. Bom, Renato, eu gostaria de te agradecer hoje por você estar aqui conosco, no nosso bate-papo. Obrigado, acho que você trouxe um conhecimento muito importante e técnico, né, também. Queria agradecer do fundo do meu coração, tá? E muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Renato, qual que é a sua ascendência? Você é argentino? Não. E você? Porque ele é argentino, ele disse que não é, mas... Eu tô italiano e armênio. Italiano. O último, o difícil Como você pronunciou? Chaquerena. Mas você acertou, você conseguiu. Ricardo não fala? Tá bom, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Até mais.